Ela chorava ao telefone na cozinha. Preciso de um namorado para amanhã. Não sabia que seu vizinho milionário estava escutando tudo. O que ele fez depois salvou não só o casamento, mas mudou 2 vidas. Marina estava sentada no chão da cozinha, encostada no armário, com o celular tremendo na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. O convite de casamento da irmã estava jogado na mesa, todo amassado, como se ela tivesse tentado fazer ele desaparecer. Mas não tinha jeito. Amanhã era sábado, e ela precisava estar lá. O problema não era o casamento da Juliana. O problema era que há 3 meses, numa tentativa desesperada de fazer a família parar de perguntar sobre sua vida amorosa, Marina havia inventado um namorado. Um namorado perfeito, carinhoso, bem-sucedido. E agora todos estavam ansiosos para conhecê-lo. Beatriz, pelo amor de Deus, me ajuda! Marina sussurrou no telefone, tentando não chorar mais alto. Do outro lado da linha, sua melhor amiga desde a faculdade tentava acalmá-la. Calma, Mari. Respira fundo e me explica direito o que aconteceu. Lembra que eu inventei aquele namorado para a família parar de me encher? Pois é. Minha mãe ligou agora há pouco dizendo que reservou lugar para ele na mesa principal. Beatriz, eles estão esperando conhecer o homem da minha vida. Marina se levantou do chão e começou a andar de um lado para o outro na cozinha pequena do apartamento. Era um lugar simples, mas aconchegante, que ela dividia as contas todo mês para conseguir pagar. Trabalhava como designer gráfica freelancer, ganhava bem alguns meses, mal conseguia se manter em outros. E tem mais, ela continuou, a voz falhando. O Tiago vai estar lá. Beatriz suspirou do outro lado. Ah, Mari, ele vai estar lá com a nova namorada. Aquela empresária rica que ele conheceu 2 meses depois que terminou comigo. Sabe o que minha irmã me contou? Que ela chegou de Mercedes no salão onde foi o chá de panela. Mercedes, Beatriz. Enquanto isso, eu nem tenho carro. As lágrimas voltaram com força total. Tiago havia sido seu noivo por 2 anos. Eles haviam planejado uma vida juntos, sonhado com casamento, filhos, uma casa no subúrbio. Mas quando ele conseguiu uma promoção na empresa e começou a frequentar círculos mais elitizados, Marina não se encaixou mais no novo padrão dele. Ele terminou comigo dizendo que precisava de alguém mais compatível com seus objetivos profissionais. 2 meses depois estava namorando a filha do diretor da empresa. Coincidência, né? Mari, escuta. Você é 1000 vezes melhor que qualquer patricinha rica. O Tiago que se dane. Mas eu não posso aparecer sozinha no casamento, Beatriz. Não posso dar a ele o gostinho de ver que eu não consegui ninguém depois dele. E não posso decepcionar minha família. Eles estão tão felizes pensando que eu encontrei alguém especial. Marina abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água e bebeu um gole tentando se acalmar. O apartamento estava silencioso. Só o barulho do ar-condicionado antigo e algumas vozes abafadas vindas dos vizinhos. Olha, Beatriz disse, eu conheço um cara que trabalha com essas coisas. Acompanhante para eventos sociais. É discreto, educado, cobra um preço justo. Acompanhante? Marina arregalou os olhos. Beatriz, eu não posso levar um profissional para o casamento da minha irmã. Não é isso que você está pensando, Mari. É só um cara que acompanha mulheres em eventos. Ele finge ser namorado, fica do seu lado, conversa com a família, dança com você. Nada mais que isso. Marina mordeu o lábio, considerando a possibilidade. Era desesperador, mas talvez fosse a única saída. Quanto cobra? Uns R$500 pela noite. 500? Marina quase engasgou. Beatriz, eu não tenho R$500 sobrando. Paguei todas as contas esse mês. Mal sobrou dinheiro para o presente da Juliana. Então liga para outros. Pesquisa na internet. Deve ter opções mais em conta. Marina desligou e correu para o notebook. Digitou acompanhante masculino eventos São Paulo. E uma lista enorme apareceu. Começou a ligar para os números, cada vez mais nervosa. O primeiro cobrava R$800. O segundo, 700. Mas só trabalhava com clientes premium. O terceiro foi ainda pior. Queria R$1.200 adiantados. Escuta, ela disse para o quarto cara que atendeu. Eu só preciso de alguém para me acompanhar num casamento. Algumas horas, conversar com a família, fingir que estamos juntos.
É simples. Moça, o homem respondeu com voz grossa. Meu trabalho não é simples não, é arte. Você quer um namorado convincente ou quer um fracasso? Porque por menos de 800 eu não garanto qualidade. Marina desligou na cara dele, furiosa e desesperada. Olhou o relógio. 10h30 da noite. O casamento era às 4 da tarde do dia seguinte. Em menos de 18 horas, ela precisava estar lá, sorrindo, apresentando o namorado inexistente para toda a família. Tentou mais 3 números. Um estava ocupado no fim de semana, outro só atendia eventos de luxo. O terceiro desligou quando ela falou o valor que podia pagar. A essa altura, Marina estava desesperada de verdade. Sentou no sofá da sala, olhou para o convite amassado e começou a chorar novamente. Como tinha chegado nesse ponto? 32 anos, solteira, mentindo para a própria família, considerando contratar um desconhecido para fingir que a amava. Pegou o celular mais uma vez e ligou para Beatriz. E aí, conseguiu alguém? Não consigo, Beatriz. Está todo mundo cobrando uma fortuna. Eu não tenho esse dinheiro. Mari, calma. Vai dar tudo certo. Como vai dar tudo certo? A voz de Marina começou a subir. Todo o desespero e frustração dos últimos meses explodindo de uma vez. Como? Eu vou ter que aparecer no casamento da minha irmã e contar para todo mundo que inventei um namorado? Vou ter que aguentar o Tiago me olhando com pena, a nova namorada rica dele me julgando? Marina. Não, Beatriz. Chega. Eu estou cansada de ser a coitadinha da família. Aqui não consegue um homem decente. Aqui ainda mora em apartamento alugado enquanto todo mundo já tem casa própria. Eu preciso de um namorado para amanhã. E eu não consigo. Nesse momento, Marina explodiu completamente. Levantou do sofá e gritou sem se importar com os vizinhos. Preciso de um namorado para amanhã. Alguém me ajuda. Do outro lado da parede, no apartamento ao lado, Rodrigo Almeida estava terminando de revisar uns relatórios da empresa quando ouviu o grito. Parou na hora. Tirou os óculos de leitura e olhou para a parede que dividia os apartamentos. Era a vizinha. A moça dos cabelos cacheados que sempre cumprimentava educadamente no elevador, mas com quem nunca havia tido uma conversa de verdade. Ele sabia que ela morava sozinha, trabalhava com design e sempre parecia correndo para algum lugar. Rodrigo ficou em silêncio, ouvindo. Não era de bisbilhotar a vida dos outros, mas o desespero na voz dela havia tocado algo dentro dele. Conhecia aquele sentimento. A solidão disfarçada, a pressão social, a sensação de que todo mundo estava julgando sua vida pessoal. Ele mesmo, aos 35 anos, havia construído um império empresarial que movimentava milhões por mês, mas chegava em casa todas as noites para um apartamento vazio e jantares solitários. As pessoas só se aproximavam dele por interesse. Mulheres queriam seu dinheiro. Homens queriam seus contatos. Há anos não tinha um relacionamento genuíno. Marina continuou chorando do outro lado da parede, agora mais baixinho, conversando com a amiga. Desculpa, Bia. Eu surtei, mas eu estou desesperada mesmo. Não sei mais o que fazer. Mari, vai dar tudo certo. Você vai aparecer lá linda de cabeça erguida e mostrar para todo mundo que não precisa de homem nenhum para ser feliz. Mas eu preciso do namorado fake, Beatriz. Preciso. Senão vou ter que explicar para todo mundo que menti. Vou passar pela maior vergonha da minha vida. Rodrigo se levantou da poltrona, ainda ouvindo. Uma ideia maluca começou a se formar na cabeça dele. Era impulsiva, absurda, completamente fora do seu padrão. Mas havia algo na sinceridade daquele desespero que o tocou profundamente. Marina desligou o telefone e ficou em silêncio. O apartamento estava quieto novamente. Só o som do ar-condicionado e o barulho distante do trânsito lá embaixo. Ela se olhou no espelho da sala e viu uma mulher destruída. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos, a blusa toda amarrotada. O que eu virei? Ela sussurrou para si mesma. Foi nesse momento que a campainha tocou. Marina olhou para o relógio. 11 da noite. Quem seria a essa hora? Passou as mãos no cabelo, tentando se arrumar minimamente, e foi até a porta. Pelo olho mágico, viu o vizinho do apartamento ao lado, o homem elegante que sempre cumprimentava no elevador, sempre bem vestido, sempre educado. Boa noite,
ela disse, abrindo a porta só uma fresta. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo estava nervoso, coisa rara para um homem que comandava reuniões com centenas de pessoas todos os dias. Mas havia algo naquela situação que o deixava genuinamente ansioso. Boa noite, Marina. Desculpa incomodar essa hora. É que... Ele hesitou. Eu acabei ouvindo sem querer que você está precisando de acompanhante para um evento amanhã. Marina ficou vermelha na hora. Você ouviu? A parede é meio fina e você estava... Ele sorriu gentilmente, bem desesperada. Meu Deus, que vergonha! Marina cobriu o rosto com as mãos. Desculpa se incomodei. Eu sei que gritei, mas... Não incomodou nada. Na verdade, eu vim aqui para fazer uma proposta. Marina baixou as mãos intrigada. Que proposta? Eu posso te acompanhar. Como favor de vizinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para Rodrigo como se ele tivesse falado em chinês. Era um homem bonito, bem vestido mesmo em casa, com aquele jeito confiante de quem estava acostumado a resolver problemas. Você faria isso? Faria. Você parece uma pessoa legal, está numa situação difícil e eu não tenho nada para fazer amanhã mesmo. Marina abriu a porta completamente, ainda processando a oferta. Mas você nem me conhece direito. E eu não tenho dinheiro para pagar. Não quero dinheiro. É favor de vizinho mesmo. Por que você faria isso por mim? Rodrigo olhou nos olhos dela e viu a mesma solidão que conhecia tão bem. Porque às vezes todo mundo precisa de ajuda. E porque eu entendo o que é se sentir pressionado por expectativas dos outros. Marina sentiu algo se mexer no peito. Não era só alívio, era algo mais profundo. Havia uma sinceridade na voz dele que a tocou. É um casamento, família grande, perguntas indiscretas, ex-namorado presente. Você tem certeza que quer se meter nessa confusão? Rodrigo sorriu pela primeira vez. Tenho certeza. Como é seu nome completo? Marina Santos. Prazer, Marina. Eu sou Rodrigo Almeida. E amanhã, por algumas horas, vou ser o namorado mais convincente que você já teve. Marina não sabia se ria ou chorava. Em questão de minutos, seu maior problema havia sido resolvido por um vizinho que mal conhecia, mas que havia aparecido exatamente quando ela mais precisava. Rodrigo, você acabou de salvar minha vida. Ainda não, mas amanhã vamos salvar juntos. Marina acordou no dia seguinte com os olhos inchados e uma sensação estranha no peito. Por alguns segundos, ainda sonolenta, achou que tinha sonhado com tudo o que aconteceu na noite anterior. Mas quando olhou para o celular e viu a mensagem de Rodrigo confirmando o horário, a realidade bateu como um soco. Bom dia, Marina. Que horas devo estar pronto? Rodrigo. Ela digitou a resposta com os dedos ainda trêmulos. Oi, o casamento é às 4 da tarde. Podemos sair às 2h30? Obrigada mais uma vez por isso. A resposta veio quase na hora. Perfeito. Vou caprichar na produção para fazer jus ao papel. Até logo. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Havia algo no jeito dele escrever que transmitia uma confiança que ela não sentia há muito tempo. Levantou da cama e foi até o espelho. Estava um caco, mas nada que um banho e uma maquiagem bem feita não resolvessem. Enquanto se arrumava, não conseguia parar de pensar no vizinho misterioso. Rodrigo sempre foi educado nos encontros casuais, mas ela nunca havia prestado muita atenção nele. Era discreto, elegante, tinha aquele jeito de quem estava acostumado a resolver problemas. Mas o que um homem como aquele estava fazendo sozinho numa noite de sexta-feira? E por que se ofereceu para ajudar uma vizinha que mal conhecia? Do outro lado da parede, Rodrigo estava tendo pensamentos parecidos. Acordou cedo, como sempre. Revisou alguns relatórios da empresa, mas não conseguia se concentrar completamente. A imagem de Marina chorando desesperadamente havia mexido com algo dentro dele que estava adormecido há anos. Rodrigo Almeida não era um homem comum, embora fizesse questão de parecer. Aos 35 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Havia construído seu império praticamente sozinho, depois que herdou uma pequena empresa do pai e a transformou numa gigante que faturava milhões por mês. Mas toda essa riqueza veio com um preço: solidão absoluta. Ele morava naquele apartamento simples por escolha. Tinha uma cobertura luxuosa nos jardins, mas preferia a tranquilidade daquele prédio de classe média.
onde ninguém sabia quem ele realmente era. Era seu refúgio da vida pública, dos compromissos sociais intermináveis, das pessoas que só se aproximavam por interesse. Nos últimos anos, havia tentado alguns relacionamentos, mas sempre esbarrava no mesmo problema. As mulheres se interessavam pelo CEO milionário, não pelo Rodrigo que gostava de assistir filmes em casa e fazer macarronada no domingo. Quando descobriam sua fortuna, tudo mudava. O interesse se tornava calculista. As conversas giravam em torno de viagens caras e presentes luxuosos. Por isso decidiu se apresentar para a Marina apenas como empresário. Não era mentira, tecnicamente. Ele queria descobrir como era ser tratado como uma pessoa normal, sem o peso do dinheiro influenciando cada interação. Às 2 da tarde, Rodrigo olhou no espelho e sorriu. Tinha escolhido um terno azul marinho impecável, gravata discreta, sapatos italianos que custaram mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Mas o conjunto todo passava elegância sem ostentação. Queria impressionar, mas não intimidar. Pegou um buquê de flores brancas que havia encomendado pela manhã e se dirigiu ao apartamento de Marina. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Há anos não se sentia nervoso por causa de uma mulher. Quando Marina abriu a porta, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Ela estava deslumbrante. Vestido azul escuro que realçava seus olhos, cabelos cacheados soltos nos ombros, maquiagem suave que escondia perfeitamente os sinais do choro da noite anterior. Rodrigo sentiu algo se mexer no peito. Nossa, ele disse baixinho. Você está linda. Marina ficou vermelha na hora. Obrigada. Você também está muito elegante. Rodrigo entregou as flores. Para a dama. Não precisava. Marina pegou o buquê, emocionada. Fazia meses que ninguém lhe dava flores. São lindas. Obrigada. Então, Rodrigo sorriu. Está pronta para conhecer seu namorado fake? Marina riu, e foi um som genuíno, sem a tristeza que carregava nos últimos meses. Pronta. Mas antes, preciso te contar algumas coisas sobre a minha família para você não passar vergonha. Desceram juntos no elevador. Marina estava nervosa, mas era uma ansiedade diferente da noite anterior. Era a expectativa, quase animação. Rodrigo tinha uma presença que a tranquilizava. Minha irmã Juliana é 2 anos mais nova, super extrovertida. Vai te fazer 1000 perguntas. Meus pais são adoráveis, mas minha mãe pode ser um pouco intensa. E tem meu ex-noivo que vai estar lá. O famoso ex que motivou toda essa situação. Tiago. Namoramos por 2 anos. Noivamos. E ele terminou comigo quando conseguiu uma promoção na empresa. Disse que precisava de alguém mais compatível com os novos círculos sociais dele. Rodrigo franziu a testa. Que idiota. Pois é. 2 meses depois, estava namorando a filha do diretor da empresa. Hoje ela vai estar lá, de Mercedes e joias caríssimas, me julgando. Marina! Rodrigo parou e olhou nos olhos dela. Esquece esse cara. Hoje você vai estar tão radiante que ele vai se arrepender pelo resto da vida de ter te perdido. Algo na sinceridade da voz dele fez o coração de Marina acelerar. Você é muito gentil. Não sou gentil. Sou sincero. No carro, um Civic discreto, mas impecável, eles combinaram os detalhes da farsa. Rodrigo dirigia com segurança e Marina percebeu que ele tinha um jeito natural de tomar conta das situações. Há quanto tempo estamos namorando? Ele perguntou. 3 meses. Nos conhecemos no prédio, você me ajudou quando eu estava com as compras pesadas. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista? Rodrigo sorriu de lado. Não acredito nessas coisas. Nem eu, na verdade. Mas minha família é romântica. Eles vão adorar essa versão. E o que eu faço da vida? Empresário, área de tecnologia, bem-sucedido, mas discreto. Não ostenta, não gosta de aparecer. Rodrigo quase riu. Ela tinha descrito ele perfeitamente sem saber. E nossos planos para o futuro? Marina hesitou. Ainda estamos conhecendo um ao outro melhor. Sem pressa. Perfeito. Odeio relacionamentos apressados. Eles chegaram à igreja 15 minutos antes da cerimônia. Marina respirou fundo quando viu a movimentação na porta. Dezenas de pessoas elegantes. Fotógrafo oficial, decoração cara. Juliana havia caprichado no casamento. Pronto?
Rodrigo perguntou, oferecendo o braço. Pronto. Quando desceram do carro juntos, o impacto foi imediato. Marina nunca havia chegado num evento familiar acompanhada de um homem tão elegante e confiante. Rodrigo tinha uma presença natural que chamava a atenção sem ser exibido. Marina, a mãe, Conceição, veio correndo. Que alegria! E esse deve ser o Rodrigo. Boa tarde, dona Conceição, Rodrigo disse, beijando a mão dela com uma elegância antiga. É um prazer conhecê-la. Marina fala da senhora o tempo todo. Conceição derreteu na hora. Que educação! E que homem bonito, minha filha. Marina ficou vermelha, mas sorriu. A primeira etapa estava cumprida. Cadê papai? Ela perguntou. Está lá dentro, ajudando o cunhado com não sei o quê. Vai ficar louco quando te ver. Rodrigo, querido, me conta de você. Marina disse que trabalha com tecnologia. Isso mesmo. Tenho uma empresa pequena, nada demais. O importante é que me permite cuidar bem da Marina. Marina sentiu algo esquentar no peito. A naturalidade com que ele falava era impressionante. Pequena? Conceição riu. Marina disse que você é muito modesto. Uma empresa bem-sucedida, né? Bem-sucedida o suficiente. Rodrigo sorriu. Mas prefiro não falar de trabalho. Hoje é dia de festa. Nesse momento, uma voz familiar soou atrás deles. Marina! Nossa, não acredito! Marina se virou e viu Tiago se aproximando, acompanhado de uma mulher loira, produzida, com um vestido que provavelmente custou mais que o aluguel de Marina. Oi, Tiago, Marina disse, a voz saindo mais firme que esperava. Você está diferente, mais bonita. Tiago olhou para Rodrigo com curiosidade óbvia. E esse deve ser o namorado misterioso que ninguém conhecia. Rodrigo, ele se apresentou, estendendo a mão com um sorriso educado, mas distante. Tiago, ex-noivo da Marina. O aperto de mão durou alguns segundos a mais que o necessário, uma clara disputa de território. Ex-noivo, Rodrigo repetiu sem soltar a mão. Imagino que deve ser difícil ver Marina tão feliz com outro homem. O comentário foi sutil, mas certeiro. Tiago tentou disfarçar, mas ficou visivelmente incomodado. Esta é Cristiane, ele disse puxando a loira para perto. Minha noiva. Prazer, Cristiane disse. Mas o cumprimento foi frio. Ela olhou Marina de cima a baixo, claramente avaliando a concorrência. O prazer é nosso, Marina respondeu. E pela primeira vez em meses se sentiu segura numa situação social. Rodrigo colocou a mão nas costas dela, um gesto protetor que não passou despercebido por ninguém. Vamos entrar? Não queremos nos atrasar para a cerimônia. Quando se afastaram, Marina sussurrou. Você foi perfeito. Foi só o começo, Rodrigo respondeu baixinho. Hoje você vai brilhar tanto que vai apagar todo mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Marina acreditou que isso era possível. A cerimônia havia sido linda, mas Marina mal conseguiu prestar atenção nas palavras do padre. Sentada ao lado de Rodrigo na primeira fileira, sentia o olhar de Tiago cravado nas suas costas. Cada vez que Rodrigo sussurrava algo carinhoso no seu ouvido, ou segurava sua mão durante os momentos emocionantes, ela percebia o ex-noivo se remexendo inquieto alguns bancos atrás. Agora na festa, a situação estava ficando mais complicada do que ela havia imaginado. A família inteira de Marina estava apaixonada por Rodrigo, e isso estava chamando uma atenção perigosa. Filho, o pai de Marina, seu Antônio, puxou Rodrigo para um canto. Preciso conversar com você em particular. Marina sentiu o estômago gelar. Seu pai tinha aquele jeito protetor e desconfiado com todos os homens que se aproximavam das filhas. Se ele começasse a fazer perguntas específicas sobre trabalho, dinheiro, planos futuros, a farsa toda poderia desmoronar. Claro, seu Antônio, fique à vontade. Olha, minha filha já sofreu muito com aquele infeliz ali. Ele apontou discretamente para Tiago, que estava no bar. Não quero ver ela passar por isso de novo. Suas intenções com a Marina são sérias? Rodrigo olhou para a Marina, que estava conversando com as primas, rindo de algo que uma delas havia contado. Naquele vestido azul, com o cabelo solto balançando enquanto gesticulava, ela estava radiante. Algo apertou no peito dele. Muito séria, seu Antônio. Marina é uma mulher especial. E financeiramente? Consegue sustentar uma família? Porque minha filha merece estabilidade.
Posso garantir que Marina nunca vai passar necessidade comigo. Seu Antônio estudou Rodrigo por alguns segundos. Gosto de você, rapaz. Tem um jeito sério, responsável, muito diferente daquele outro ali. Nesse momento, Tiago se aproximou, claramente alterado pela bebida. Seu Antônio? Como vai? Há quanto tempo? Tiago, seu Antônio respondeu seco. Vi que a Marina arrumou um substituto. Tiago olhou para Rodrigo com desdém. Rodrigo, não é? Marina me contou que você tem uma empresinha de tecnologia. Isso mesmo. Rodrigo manteve o tom educado, mas Marina percebeu a tensão nos ombros dele. Que interessante. Eu trabalho numa multinacional, sabe? Faturamento de bilhões por ano. A Cristiane, minha noiva, é filha do diretor. Estamos planejando abrir filiais na Europa. Tiago falava alto, querendo que todos ouvissem. E você, fatura quanto por mês com sua empresinha? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marina sentiu o rosto queimar. Tiago estava fazendo exatamente o que ela tinha medo que acontecesse. Humilhando Rodrigo publicamente. Tiago, chega! Seu Antônio tentou intervir. Não, deixa ele responder. Estou curioso mesmo. Porque a Marina sempre gostou de um padrão de vida melhor, né não, Mari? Lembra quando namorávamos? Você sempre reclamando que eu não ganhava o suficiente, que queria viajar mais, ter coisas melhores. Isso não é verdade? Marina explodiu. Você está mentindo? Mentindo? Tiago riu alto. Foi você que disse que queria um homem ambicioso, bem-sucedido. Por isso terminei com você, aliás. Percebi que você só se interessava pelo meu dinheiro. Marina sentiu as lágrimas chegarem. Era exatamente o contrário. Tiago havia terminado com ela para subir socialmente, mas agora estava revertendo a história na frente de toda a família. Você é um canalha, ela disse, a voz tremendo. Calma aí. Rodrigo se levantou, colocando a mão no braço de Marina. Acho melhor você parar por aqui, Tiago. Ou o quê? Tiago se aproximou, provocador. Você vai fazer o quê? Comprar uma briga comigo? Com que dinheiro? Com a educação que você claramente não tem. Rodrigo respondeu calmamente. Nesse momento, Cristiane se aproximou, toda produzida com joias que brilhavam sob as luzes do salão. Querido, o que está acontecendo aqui? Nada demais, amor. Só estava conhecendo melhor o novo namorido da Marina. Namorado? Marina corrigiu, furiosa. Cristiane sorriu com falsidade. Que bonitinho. Marina, querida, adorei seu vestido. É do ano passado, né? Reconheci da vitrine da loja. Eu ia comprar, mas aí lançaram a coleção nova. O comentário foi como uma facada. Marina sabia que Cristiane havia reparado que seu vestido era de uma loja popular. Não uma grife cara. Era uma humilhação calculada, sutil o suficiente para parecer elogio. O vestido está perfeito nela, Rodrigo disse, olhando diretamente para Cristiane. Algumas mulheres precisam de roupas caras para tentar disfarçar a falta de classe. Outras são lindas em qualquer coisa. Cristiane ficou vermelha. Com licença? Você me ouviu bem. A tensão no ar estava insuportável. Outros convidados começaram a perceber a discussão e se aproximaram curiosos. Marina queria desaparecer. Olha aqui, amiguinho. Tiago apontou o dedo para Rodrigo. Você não sabe com quem está falando. Eu posso acabar com qualquer empresinha de fundo de quintal com um telefonema. Pode mesmo? Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Que interessante. Nesse momento, Dona Conceição se aproximou, claramente constrangida com a situação. Gente, por favor, não vamos fazer cena no casamento da Juliana. A culpa não é nossa, Dona Conceição, Cristiane disse com voz melosa. Só estávamos conversando sobre trabalho. O Tiago estava contando que vai abrir filiais na Europa e perguntamos para o Rodrigo sobre os negócios dele. E aí, Rodrigo? Tiago insistiu, agora com uma pequena multidão ouvindo. Conta para todo mundo. Quanto sua empresa fatura por mês? Qual é o tamanho do seu sucesso? Marina sentiu o mundo desabando. Rodrigo ia ser humilhado publicamente e por sua causa. Ela quase começou a contar a verdade, que tudo era uma farsa, que havia contratado um ator para fazer papel de namorado. Mas Rodrigo, surpreendentemente, continuou calmo. Sabe, Tiago, você tem razão. Eu deveria ser mais transparente sobre meus negócios. Marina olhou para ele apavorada.
Ele ia contar que era só um vizinho fazendo favor? A verdade é que eu prefiro não falar sobre dinheiro em festas de família. Acho de mau gosto. Mas já que você insiste... Rodrigo tirou o celular do bolso e mostrou a tela para Tiago. Esta aqui é minha empresa, Almeida Tech Solutions. Tiago olhou para o telefone e sua expressão mudou completamente. Ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Não pode ser. Pode não ser o quê? Seu Antônio perguntou curioso. Tiago gaguejou. Almeida Tech é uma das maiores empresas de tecnologia do país. Fatura mais de 100 milhões por ano. Mas você disse que tinha uma empresa pequena... Pequena comparada à concorrência internacional. Rodrigo deu de ombros. Sempre fui modesto. O silêncio que caiu sobre o grupo foi ensurdecedor. Marina olhou para Rodrigo como se estivesse vendo um fantasma. Ele não era um vizinho comum fazendo um favor. Ele era realmente um empresário milionário. Rodrigo, ela sussurrou. Você... Depois conversamos. Ele sussurrou de volta. Cristiane estava boquiaberta. Tiago parecia que ia desmaiar. Seu Antônio sorria de orelha a orelha. 100 milhões? Dona Conceição repetiu impressionada. Por ano, Rodrigo confirmou. Mas como disse, prefiro não falar sobre trabalho em família. O importante é que posso cuidar muito bem da Marina. Tiago tentou se recompor. Bem, mesmo assim, uma empresa de tecnologia é instável. Não tem a solidez de uma multinacional. Tiago, uma voz feminina interrompeu. Era Juliana, a noiva, que havia se aproximado. Você está fazendo papel de ridículo no meu casamento. Para com isso. Juliana, você só está com ciúme porque a Marina arrumou um homem 1000 vezes melhor que você. Agora sai da minha festa antes que eu peça pro segurança te tirar. Tiago ficou vermelho de raiva, mas sabia que não podia discutir com a noiva no próprio casamento. Vamos, Cristiane. Este ambiente está muito... simples para nosso nível. Eles se afastaram, claramente humilhados. Marina ficou olhando Rodrigo como se não o conhecesse. Por que você não me contou? Ela perguntou baixinho. Porque queria que você gostasse de mim, não do meu dinheiro. Mas você mentiu para mim. E você mentiu para sua família inteira. Ele respondeu suavemente. Acho que estamos quites. Marina não soube o que responder. Tudo havia mudado em questão de minutos. O vizinho gentil que havia oferecido ajuda era, na verdade, um dos homens mais ricos que ela conhecia. Marina. Dona Conceição se aproximou, radiante. Você não me contou que seu namorado era tão bem-sucedido. É que... Marina gaguejou. Ela é discreta, Rodrigo salvou. Não gosta de ostentar. Que menina sensata! Seu Antônio bateu no ombro de Rodrigo. Trouxe um genro e tanto, Marina. Marina forçou um sorriso, mas por dentro estava em pânico total. A farsa havia se complicado muito além do que ela imaginava. Agora não estava apenas fingindo ter namorado. Estava fingindo namorar um milionário de verdade. E o pior, estava começando a sentir algo real por ele. Marina mal conseguia processar o que havia acontecido. Estava sentada numa mesa lateral do salão, mexendo distraidamente no drink que nem lembrava de ter pedido, observando Rodrigo conversar animadamente com seus primos. Ele parecia completamente à vontade, como se revelar ser milionário fosse a coisa mais natural do mundo. Mas para ela, o mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Mari, você está bem? Juliana se aproximou, ainda no vestido de noiva, mas com uma expressão preocupada. Você ficou meio estranha depois daquela confusão com o Tiago. Ju, eu preciso te contar uma coisa, Marina disse baixinho, puxando a irmã para sentar ao lado. Mas promete que não vai me julgar. Claro que não. O que foi? Marina respirou fundo. O Rodrigo, ele não é meu namorado de verdade. Juliana arregalou os olhos. Como assim? Eu inventei que tinha namorado para a família parar de me encher. Ontem à noite eu estava desesperada porque todos iam conhecer ele hoje, aí o Rodrigo me ouviu chorando e se ofereceu para fingir ser meu namorado. Você está brincando comigo. Não estou. E agora descobri que ele é milionário de verdade. E não sei mais o que fazer. Isso saiu completamente do controle. Juliana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Mari, você está me dizendo que um milionário se ofereceu para fazer o papel de namorado fake no casamento da sua irmã?
Exato. E por que ele faria isso? Não sei. Ele disse que queria ajudar, que entendia a pressão da família. Mas agora estou pensando, será que ele tem segundas intenções? Será que isso é algum tipo de jogo para homens ricos? Brincar com mulheres normais? Nesse momento, uma voz desconhecida interrompeu a conversa. Com licença, vocês são irmãs da Marina? As duas se viraram e viram uma mulher elegante, de uns 50 anos, com um sorriso simpático, mas curioso. Sou a Juliana, e ela é a Marina, Juliana respondeu. E a senhora é... Helena Carvalho, tia do noivo. Mas na verdade vim falar sobre seu... acompanhante, Marina. A mulher apontou discretamente para Rodrigo. Vocês sabem quem ele é? Marina sentiu o estômago revirar. O que a senhora quer dizer? Querida, eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos. Reconheci ele na hora. Rodrigo Almeida é um dos empresários mais influentes do país. Já esteve na capa da revista Exame 3 vezes. Como? Juliana quase cuspiu o champanhe. Ele é dono da Almeida Tech, mas também tem participações em pelo menos 10 outras empresas. Imóveis, agronegócios, investimentos. O patrimônio dele deve estar na casa dos 200 milhões no mínimo. Marina ficou pálida. 200 milhões? Não eram só alguns milhões de faturamento da empresa. Era uma fortuna de verdade. Vocês estão namorando há quanto tempo? Helena continuou curiosa. Porque ele nunca apareceu em público com ninguém. A imprensa especializada vive especulando sobre a vida pessoal dele. É recente, Marina gaguejou. Que sorte a sua, querida. É um dos solteiros mais cobiçados do país. Rico, bonito, inteligente e, pelo que vi, está completamente apaixonado por você. Helena se afastou, deixando as duas irmãs em choque total. Mari, Juliana sussurrou. Você está namorando fake com um dos homens mais ricos do Brasil. Não estou namorando. É tudo mentira. Ele está fazendo isso por pena de mim. Pena? Marina, olha ele ali. Marina olhou na direção que Juliana apontava. Rodrigo estava conversando com o pai dela e de vez em quando olhava na direção dela com um sorriso carinhoso. Quando seus olhares se cruzaram, ele piscou e Marina sentiu algo esquentar no peito. Esse não é o olhar de quem está fazendo favor, Mari. Esse é o olhar de homem interessado. Você acha? Tenho certeza. E sabe de uma coisa? Talvez seja a sua chance. Minha chance de quê? De ter tudo que sempre quis. Um homem que te trata bem, que te protege, que claramente gosta de você. Ju, eu não posso namorar alguém por dinheiro. Não sou esse tipo de pessoa. Não estou falando de namorar por dinheiro. Estou falando de dar uma chance para algo que pode ser real. Nesse momento, Rodrigo se aproximou das duas. Posso roubar minha namorada para uma dança? Juliana sorriu e se levantou. Claro, eu vou verificar como está o buffet. Rodrigo estendeu a mão para Marina. Vem comigo? A pista de dança estava cheia de casais, incluindo alguns tios mais velhos dançando valsas antigas. A música era romântica, e quando Rodrigo puxou Marina para perto, ela sentiu o coração acelerar. Você está quieta, ele disse, girando-a suavemente. Alguma coisa errada? Por que você não me contou a verdade sobre quem você é? Rodrigo suspirou. Porque quando as pessoas descobrem quanto dinheiro tenho, tudo muda. O jeito de me tratarem, as expectativas, os interesses. Eu queria que você me conhecesse como pessoa primeiro. Mas 200 milhões, Rodrigo. Você não tem uma empresa pequena. Você é um magnata. Quem te contou sobre os 200 milhões? Uma convidada que te reconheceu. Rodrigo parou de dançar por um segundo. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você mentiu. Que está brincando comigo. Que isso tudo é algum tipo de diversão para homem rico entediado? Não. A resposta saiu mais alta que ele pretendia, fazendo alguns casais olharem. Ele abaixou a voz. Não é nada disso. Então o que é? Rodrigo olhou nos olhos dela, e Marina viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. É que há anos eu não encontro alguém que me olhe como pessoa, não como conta bancária. Ontem à noite, quando te ouvi chorando, senti uma conexão que não sentia há muito tempo. E hoje, vendo você brilhar, vendo como sua família te ama, como você é genuína, eu me apaixonei, Marina. Você se apaixonou? Marina mal conseguiu sussurrar. Completamente.
E sei que começou como farsa, mas para mim já virou verdade. Marina sentiu as lágrimas chegarem. Não sabia se era emoção, confusão ou medo. Rodrigo, isso é muito complicado. Nossas vidas são completamente diferentes. Não precisam ser. Como assim? Casa comigo. Marina parou de respirar. O quê? Casa comigo. Eu sei que é loucura, que nos conhecemos ontem, mas algumas coisas a gente sente que são certas desde o primeiro momento. Você está louco? Estou. Louco por você. Antes que Marina pudesse responder, uma voz irritante interrompeu. Que cena tocante. Era Tiago, que havia voltado à pista de dança com Cristiane. O que você quer, Tiago? Marina perguntou irritada. Só vim parabenizar. Descobrir que você conseguiu pescar um milionário. Sempre soube que no fundo você era interesseira. Cuidado com o que fala. Rodrigo se adiantou. Ah, claro. O cavaleiro andante defendendo a donzela. Mas convenhamos, Marina. 3 meses de relacionamento e ele já está pedindo em casamento? Meio suspeito, não acha? Cristiane sorriu maldosamente. É verdade. Homens ricos não se casam por amor, Marina. Eles se casam por conveniência. Você deve ter algo que ele quer. E o que eu poderia ter que ele quer? Marina perguntou furiosa. Não sei. Talvez ele precise de uma esposa simples para melhorar a imagem pública. Ou talvez seja só um fetiche dele. Rico, brincando de Cinderela. As palavras foram como facadas. Marina olhou para Rodrigo, de repente cheia de dúvidas. Será que eles estavam certos? Será que um homem como Rodrigo realmente se interessaria por ela sem segundas intenções? Chega, Rodrigo disse, a voz baixa mas perigosa. Vocês dois saem da minha frente agora, ou eu faço vocês saírem. Ou o quê? Tiago desafiou. Vai comprar a empresa onde trabalho e me demitir? Não preciso comprar. Já sou acionista majoritário. O silêncio que se seguiu foi mortal. Tiago empalideceu completamente. Você é acionista da Petromax Industries. 51% das ações. E coincidentemente, segunda-feira vou estar na reunião da diretoria para discutir cortes na folha de pagamento. Cristiane agarrou o braço de Tiago, apavorada. Querido, vamos embora. É. Rodrigo sorriu friamente. Boa ideia. E Tiago, se você ou sua noiva se aproximarem da Marina novamente hoje, vocês vão descobrir do que um homem com 200 milhões é capaz quando alguém mexe com quem ele ama. Tiago e Cristiane saíram correndo da pista de dança como se estivessem fugindo de um incêndio. Marina olhou para Rodrigo, impressionada e assustada ao mesmo tempo. Você realmente ia demitir ele? Sem pensar 2 vezes, Rodrigo respondeu. E faria pior se continuasse falando mal de você. Rodrigo, Marina, eu sei que é assustador. Eu sei que minha vida é complicada. Mas o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Marina olhou ao redor. A festa continuava, mas ela sentia como se estivesse num furacão emocional. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo você precisa? Marina olhou nos olhos dele e viu amor genuíno, mas também viu o poder de alguém acostumado a ter tudo o que quer. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Não sei. Talvez a gente devesse ir mais devagar. Rodrigo assentiu, claramente desapontado. Tudo bem. No seu tempo. Mas enquanto voltavam para a mesa, Marina não conseguia parar de pensar. Será que um amor que começou com mentira poderia se transformar em algo verdadeiro? Marina não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou na cama repassando cada momento do casamento, cada palavra que Rodrigo havia dito, cada olhar que trocaram. Às 6 da manhã de domingo, desistiu de tentar descansar e foi fazer café. Estava sentada na cozinha, ainda de pijama, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico viu que era seu pai. Papai, que susto! Aconteceu alguma coisa? Seu Antônio entrou meio constrangido. Filha, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria. Marina sentiu o estômago gelar. É sobre o Rodrigo? É sim. Senta aí. Eles se sentaram no sofá da sala. Seu Antônio parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Mari, ontem depois que vocês saíram,
Eu fiquei conversando com alguns convidados e descobri algumas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Esse Rodrigo de vocês, ele é muito mais rico do que vocês deixaram entender. A Helena Carvalho me mostrou umas reportagens no celular dela. Ele é bilionário, filha. Marina tentou parecer surpresa. Como assim? Marina, não finge comigo. Você sabia disso? Ela suspirou, desistindo de mentir para o pai. Descobri ontem na festa. E como vocês se conheceram mesmo? Porque a história de vocês meio que não bate. Marina sentiu o peso da mentira esmagando o peito. Não conseguia mais sustentar aquela farsa, principalmente com o pai. Papai, eu preciso te contar a verdade, mas promete que não vai me julgar muito? Pode falar. Marina respirou fundo e contou tudo. A mentira sobre ter namorado, o desespero da sexta-feira, Rodrigo oferecendo ajuda, a descoberta sobre a fortuna dele. Quando terminou, esperava ver decepção nos olhos do pai. Mas seu Antônio a surpreendeu. Marina, você é adulta. Não precisa inventar namorado para ninguém. A gente só quer que você seja feliz. Eu sei, pai. Mas vocês ficam perguntando. A mamãe fica comparando com os relacionamentos das outras pessoas. Sua mãe se preocupa com você. Depois daquele traste do Tiago, ela fica com medo que você desista de encontrar alguém bom. Marina se encostou no sofá, exausta emocionalmente. E agora não sei mais o que é real e o que não é. O Rodrigo disse que se apaixonou por mim, mas como posso acreditar? Um homem daquele nível se interessar por mim? Por que não se interessaria? Você é linda, inteligente, trabalhadora. Pai, ele é bilionário. Ele pode ter qualquer mulher do mundo. E escolheu você. Isso não te diz nada? Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou novamente. Era Dona Conceição, que entrou falando igual metralhadora. Marina, que história é essa que seu pai me contou no telefone? Como assim vocês se conheceram ontem? Mamãe, senta aí que eu explico tudo. Marina teve que recontar toda a história para a mãe, que ouviu em silêncio crescente indignação. Marina Santos, como você pôde mentir para toda a família? Mamãe, e esse moço, ele sabe que você inventou ter namorado? Sabe sim, foi ele que se ofereceu para ajudar. Dona Conceição ficou quieta por alguns segundos, processando. Um bilionário se ofereceu para fingir ser seu namorado numa festa de família? Foi. Por quê? Ele disse que queria ajudar, que entendia a pressão familiar. Marina, Dona Conceição se inclinou para a frente. Homens não fazem isso por caridade, muito menos homens ricos e poderosos. O que você quer dizer? Quero dizer que ele gosta de você de verdade, e pelo que vi ontem, gosta muito. Nesse momento, o celular de Marina tocou. Era uma mensagem de Rodrigo. Bom dia. Posso te ver hoje? Preciso te mostrar uma coisa importante. Marina mostrou a mensagem para os pais. O que vocês acham? Acho que você deveria dar uma chance para esse rapaz, seu Antônio disse. Ontem eu vi como ele olhava para você. Não era fingimento, Marina. Era paixão. E se ele estiver brincando comigo? E se não estiver? Dona Conceição retrucou. Você vai perder a chance da sua vida por medo? Marina olhou para os pais e tomou uma decisão. Digitou. Pode vir aqui em casa. Meus pais estão aqui também. A resposta veio rápida. Perfeito. Chego em 20 minutos. 20 minutos depois, Rodrigo tocou a campainha. Estava mais simples que no casamento, de jeans e camiseta, mas ainda assim elegante. Cumprimentou os pais de Marina educadamente. Seu Antônio, Dona Conceição. Imagino que Marina já contou a verdade sobre como nos conhecemos. Contou sim, Dona Conceição respondeu. E agora queremos entender suas intenções com nossa filha. É exatamente sobre isso que vim falar. Rodrigo olhou para Marina. Posso mostrar uma coisa para vocês? Ele tirou o celular e abriu uma pasta de fotos. Essas são fotos do meu apartamento de verdade. As imagens mostravam uma cobertura luxuosa, com vista panorâmica da cidade, decoração caríssima, obras de arte nas paredes. Por que está me mostrando isso? Marina perguntou. Porque quero que você entenda a minha realidade. Esta é a vida que as pessoas esperam que eu tenha. Festas, eventos sociais, pessoas interesseiras ao meu redor o tempo todo. Ele passou para outras fotos. Estas são de alguns eventos que frequento. Sempre sozinho, sempre fingindo estar me divertindo. Marina viu fotos de Rodrigo em galerias de arte,
jantares beneficentes, cerimônias de premiação. Em todas ele estava sorrindo, mas os olhos pareciam vazios. Há 3 anos comprei o apartamento simples aqui no prédio, ele continuou, porque precisava de um lugar onde pudesse ser eu mesmo, onde pudesse comer pizza vendo filme, onde ninguém soubesse quem eu sou. E por que está me contando isso? Marina estava confusa. Porque ontem à noite, pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente feliz. Dançando com você, conversando com sua família, sendo tratado como pessoa normal. E percebi que é isso que quero para o resto da vida. Seu Antônio pigarreou. Rapaz, você está pedindo nossa filha em casamento? Estou pedindo uma chance de provar que meus sentimentos são reais. Rodrigo, Marina disse suavemente, como posso ter certeza de que não é só novidade para você? Uma fantasia de homem rico? Porque vou abrir mão de tudo. Como assim? Rodrigo respirou fundo. Vou vender a cobertura. Vou reduzir meu padrão de vida. Vou provar que o que importa é estar com você, não o dinheiro. Você não pode fazer isso. Marina explodiu. Seria loucura. Por que seria? Porque você construiu tudo isso. É sua vida. Minha vida era vazia, Marina. Cheia de coisas, mas vazia de sentido. Você trouxe cor para ela. Dona Conceição estava com os olhos cheios de lágrimas. Que lindo, gente. Marina, Rodrigo se ajoelhou na frente dela. Eu sei que é assustador. Sei que nossas realidades são diferentes. Mas também sei que o que sinto por você é mais forte que qualquer medo. Rodrigo, me dá 6 meses. 6 meses para provar que somos perfeitos juntos. Se depois desse tempo você ainda tiver dúvidas, eu desapareço da sua vida. Marina olhou para os pais, que estavam claramente emocionados com a cena. Olhou para Rodrigo, ajoelhado na frente dela, com os olhos cheios de esperança e amor. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. Vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Como você pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Alguém que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Marina sentiu as lágrimas escorrendo. Eu nem sei se te amo ainda. Mas você sente algo, né? Ontem eu vi nos seus olhos. Marina assentiu, incapaz de negar. Sinto sim. Então me dá essa chance. Vamos descobrir juntos até onde isso pode ir. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Viu um homem que estava disposto a mudar tudo por ela. Um homem que havia aparecido na hora exata que ela mais precisava. Está bem, ela disse finalmente. 6 meses. Rodrigo sorriu com tanta felicidade que iluminou toda a sala. Levantou e beijou a mão dela delicadamente. Você não vai se arrepender. Prometo. Seu Antônio se levantou e bateu no ombro de Rodrigo. Bem-vindo à família, rapaz. Oficialmente desta vez. Dona Conceição abraçou os dois. Que história linda. Vocês vão ser muito felizes. Marina encostou a cabeça no ombro de Rodrigo e pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez a felicidade fosse mesmo possível. Às vezes o amor começa da forma mais inesperada, mas quando é verdadeiro, encontra um jeito de florescer. O que havia começado como uma mentira desesperada estava se transformando na história de amor mais linda da vida dela. 3 semanas haviam se passado desde o casamento de Juliana, e a vida de Marina havia mudado completamente. Rodrigo cumpriu sua promessa, vendeu a cobertura luxuosa, reduziu drasticamente seu padrão de vida e estava se dedicando inteiramente ao relacionamento deles. Mas nem tudo estava sendo um conto de fadas. Marina estava no apartamento dele, arrumando algumas roupas que havia trazido, quando o celular tocou. Era Beatriz, sua melhor amiga, que havia ligado todos os dias desde que descobriu sobre o relacionamento. Mari, pelo amor de Deus, para com essa loucura. Bia, não começa de novo. Não começa o quê? Marina, você está namorando há 3 semanas com um cara que você conheceu fingindo. Você não acha isso estranho? Marina se sentou na cama, cansada de ter a mesma conversa repetidamente. Beatriz, eu já te expliquei. O que começou como farsa virou real. Real para quem? Para você ou para ele? Para os dois. Marina, escuta uma coisa. Homens como esse Rodrigo não mudam de vida por amor. Eles brincam com mulheres como você até enjoarem. Você não o conhece. E você conhece?
Beatriz explodiu do outro lado. 3 semanas, Marina. 3 semanas e você já está morando na casa dele. Não estou morando. Só fico aqui alguns dias. É a mesma coisa. Marina, você está sendo usada. Usada como? Ele vendeu a cobertura por minha causa. E você tem certeza disso? Viu o contrato? Ou ele só te contou? Marina ficou em silêncio. Era verdade que ela nunca havia visto nenhum documento comprovando a venda. Beatriz, você está sendo paranoica. Estou sendo realista. Marina, pesquisa no Google Rodrigo Almeida Namoradas. Vê quantas mulheres ele já enganou com esse papo de amor verdadeiro. Não vou fazer isso. Por que não? Com medo do que vai encontrar? Antes que Marina pudesse responder, ouviu a chave girando na fechadura. Rodrigo estava chegando. Tenho que desligar, ela disse rapidamente. Marina, não desliga. Me escuta. Mas Marina já havia desligado, deixando o telefone de lado com uma sensação ruim no estômago. Oi, amor. Rodrigo entrou no quarto com um buquê de rosas. Como foi seu dia? Foi bom? Ela mentiu, forçando um sorriso. Rodrigo a beijou suavemente. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Amanhã à noite tem um evento beneficente. Quero te levar como minha acompanhante oficial. Marina sentiu algo gelar no peito. Evento beneficente? É. Vai ter imprensa, empresários importantes, algumas celebridades. Quero apresentar você para o meu mundo. Rodrigo, eu não sei se estou pronta para isso. Por quê? Você é lindíssima, inteligente. Vão adorar você. Não é isso. É que são pessoas muito diferentes de mim. Muito ricas, sofisticadas. Rodrigo se sentou na cama ao lado dela. Marina, você vale mais que todas elas juntas. E além do mais, já vendeu a cobertura. Meu padrão agora é mais parecido com o seu. Sobre isso, Marina hesitou. Você tem os documentos da venda? Só por curiosidade. A expressão de Rodrigo mudou levemente. Por que está perguntando isso? É que quero ter certeza de que você realmente abriu mão de tudo por mim. Marina, você não confia em mim? Confio. Só queria ver. Os documentos estão com meu advogado. Burocracia, sabe como é. Ele mudou de assunto rapidamente. Mas e aí? Vai comigo amanhã? Marina assentiu, mas a conversa com Beatriz estava ecoando na cabeça dela. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo estava trabalhando, Marina não resistiu. Abriu o notebook e digitou Rodrigo Almeida Namoradas no Google. O que encontrou a deixou sem ar. Dezenas de fotos. Rodrigo com diferentes mulheres em eventos sociais ao longo dos anos. Todas lindas, elegantes, sofisticadas. E em todas as reportagens, a mesma informação. Relacionamentos que duravam alguns meses e terminavam misteriosamente. Uma matéria da revista Veja chamou especial atenção. O milionário solitário. Por que Rodrigo Almeida não consegue manter um relacionamento? Marina leu com o coração disparado. A reportagem falava sobre o padrão de comportamento dele. Se apaixonar intensamente, prometer mudanças e depois perder o interesse quando a novidade passava. Fontes próximas revelam que Almeida tem dificuldades com compromissos de longo prazo, sempre encontrando defeitos nas parceiras quando o relacionamento se torna mais sério. Marina fechou o notebook, tremendo. Será que estava sendo apenas mais uma? Mais uma mulher na lista de conquistas de Rodrigo Almeida? Naquela noite, o evento beneficente foi um pesadelo. Marina se sentiu completamente deslocada desde o momento em que chegaram. O local era um hotel 5 estrelas, com decoração que custava mais que sua renda de um ano inteiro. As mulheres usavam vestidos de grife, joias caríssimas, e tinham aquele jeito confiante de quem nasceu naquele mundo. Rodrigo! Uma mulher loira e deslumbrante se aproximou. Que saudade! Isabela, como vai? Rodrigo beijou o rosto dela. Marina, esta é Isabela Monteiro. Isabela, minha namorada Marina. Isabela olhou Marina de cima a baixo com um sorriso falso. Que interessante. Rodrigo, você não me contou que estava namorando. É recente, ele respondeu. Imagino. E você trabalha com o quê, Marina? Sou designer gráfica. Que fofo. Freelancer? A pergunta veio carregada de condescendência. Marina percebeu que Isabela sabia exatamente o que estava fazendo. Sim. Que corajoso da sua parte, Rodrigo. Namorar alguém tão diferente do nosso círculo. Marina é perfeita.
Rodrigo disse. Mas Marina percebeu certo desconforto na voz dele. Durante toda a noite, Marina foi submetida a olhares de julgamento, comentários sutis sobre sua roupa simples e perguntas indiretas sobre sua compatibilidade com Rodrigo. O pior momento foi quando um empresário, claramente embriagado, se aproximou dela no bar. Você é a nova conquista do Rodrigo, né? Sou namorada dele, Marina respondeu seca. Namorada? O homem riu. Igual às outras, né? A Fernanda também se achava namorada. A Camila idem. Todas achavam que eram especiais. Marina sentiu o sangue gelar. Que outras? Ah, querida, você não sabe? Rodrigo tem um padrão. Pega mulheres, digamos, mais simples, faz elas se apaixonarem, brinca um pouco e depois volta para o mundo dele. É tipo um fetiche. Você está mentindo. Estou? Pergunta para ele sobre a Patrícia, professora primária que ele namorou ano passado. Durou 4 meses. Ela também achou que ele ia mudar de vida por ela. Marina saiu correndo do salão, procurando o banheiro. Trancou-se numa cabine e começou a chorar desesperadamente. Tudo fazia sentido agora. As ex-namoradas no Google, os comentários dos convidados, a facilidade com que Rodrigo havia se oferecido para ajudá-la. Ela era apenas mais um passatempo. Quando saiu do banheiro, Rodrigo estava esperando no corredor, preocupado. Marina, o que aconteceu? Te procurei por toda parte. Quem é Patrícia? A expressão dele mudou completamente. Como você soube da Patrícia? Então é verdade. Você namorou uma professora ano passado. E a Fernanda? E a Camila? Rodrigo passou a mão pelo cabelo nervoso. Marina, posso explicar? Explicar o quê? Que eu sou só mais uma no seu catálogo de mulheres simples? Que você tem fetiche em brincar com gente humilde? Não é isso, não é? Então me explica por que você tem um histórico de namorar mulheres diferentes do seu círculo e abandonar todas depois de alguns meses. Porque elas não eram você. Que coincidência! Aposto que você disse isso para todas elas também. Marina começou a andar em direção à saída, mas Rodrigo a segurou pelo braço. Marina, para! Me deixa explicar. Não tem explicação, Rodrigo. Você me usou. Eu era só um projeto seu, um experimento para ver como seria namorar uma pobrezinha. Isso é mentira! Eu te amo! Ama? Como você pode me amar se nem me conhece direito? 3 semanas, Rodrigo. 3 semanas e você já falava em casamento. Porque o que sinto é real. Real? Você nem vendeu a cobertura, né? Porque eu pesquisei e ela ainda está no seu nome. Rodrigo empalideceu. Marina, você mentiu. Mentiu sobre ter mudado de vida por mim. Continua sendo o mesmo milionário de sempre, só que agora com uma namoradinha pobre para se divertir. Não vendeu porque ainda não fechou o negócio, mas... Chega, Rodrigo. Chega de mentiras. Marina tirou da bolsa a chave do apartamento dele e jogou no peito dele. Não quero mais fazer parte da sua coleção de troféus. Marina, não faz isso. Já fiz. Acabou. Marina saiu correndo do hotel, com Rodrigo gritando o nome dela atrás. Na rua, pegou o primeiro táxi que passou e deu o endereço de casa, chorando tanto que o motorista ficou preocupado. Chegando em casa, ligou para Beatriz, que atendeu no primeiro toque. Mari, o que foi? Você estava certa, Bia. Estava certa sobre tudo. E entre soluços, contou tudo o que havia descoberto. Beatriz ouviu em silêncio e quando Marina terminou, disse suavemente: Vem para casa, Mari. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Obrigada, Bia. Obrigada por tentar me avisar. Para isso que servem as amigas. Agora para de chorar por esse idiota e vem logo. Marina desligou e olhou para o apartamento simples que sempre foi sua realidade. Por 3 semanas, havia sonhado com uma vida diferente. Mas alguns sonhos são perigosos demais para se tornar realidade. O que doía mais não era ter perdido Rodrigo. Era ter perdido a fé no amor. 1 semana se passou. Marina estava na casa de Beatriz, tentando reconstruir os pedaços da vida que havia despedaçado por um sonho impossível. Não saía do quarto, mal comia, e passou os dias alternando entre choro e uma raiva surda de si mesma por ter sido tão ingênua. Mari, Beatriz entrou no quarto com uma xícara de café. Você precisa parar com isso. Já chorou o suficiente por esse homem. Não estou chorando por ele, Bia. Estou chorando por mim.
por ter sido tão idiota. Você não foi idiota. Foi enganada por um especialista em manipular mulheres. Marina pegou o café, mas nem tocou nos lábios. Sabe o que mais me dói? Que por alguns dias eu realmente acreditei que podia ter uma vida diferente. Que alguém como ele poderia se apaixonar por alguém como eu. Mari, não, deixa eu falar. Eu sempre soube qual era o meu lugar no mundo. Apartamento alugado, trabalho instável, relacionamentos que não duram. Mas ele me fez sonhar com algo maior. E agora voltar para a realidade dói muito mais do que se eu nunca tivesse saído dela. O celular de Marina tocou pela 100ª vez na semana. Era Rodrigo, mais uma vez. Ela nem olhava mais as mensagens dele. Por que você não bloqueia o número dele? Por quê? Marina hesitou. Porque uma parte idiota de mim ainda espera que ele prove que eu estava errada. Nesse momento, a campainha da casa de Beatriz tocou insistentemente. Elas se olharam estranhando. Você está esperando alguém? Marina perguntou. Não. Beatriz foi até a janela e olhou para a rua. Marina, você precisa ver isso. O que foi? Vem aqui, agora. Marina se arrastou até a janela e o que viu a deixou sem palavras. Na rua, havia pelo menos 5 carros da imprensa. Jornalistas com câmeras e microfones. E no meio de tudo, Rodrigo. Ele estava de terno, segurando um microfone, falando para as câmeras. O que ele está fazendo? Marina sussurrou. Beatriz ligou a TV rapidamente e sintonizou no canal de notícias. A imagem de Rodrigo apareceu na tela com a legenda. Empresário Rodrigo Almeida faz declaração pública de amor. Meu nome é Rodrigo Almeida, ele disse, olhando diretamente para a câmera. E vim aqui fazer uma confissão pública. Há uma semana perdi a mulher mais importante da minha vida por causa dos meus erros do passado. Marina sentou na beirada da cama, hipnotizada. Marina Santos, se você está assistindo, preciso que saiba de algumas coisas. Primeiro, você tinha razão sobre tudo. Eu menti sobre vender a cobertura. Não vendi porque no fundo ainda tinha medo de realmente mudar. Tinha medo de apostar tudo numa história que começou como mentira. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Segundo, é verdade que eu namorei outras mulheres antes de você. Mas quer saber por que nenhum desses relacionamentos deu certo? Porque eu estava procurando você. Estava procurando alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. Alguém que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Marina, Beatriz sussurrou. Ele está fazendo isso na TV Nacional. Terceiro, Rodrigo continuou. Você me acusou de te usar como experimento, como troféu. E sabe de uma coisa? Você estava parcialmente certa. No início, inconscientemente, talvez fosse isso mesmo. Mas sabe quando isso mudou? No exato momento em que você gritou, preciso de um namorado para amanhã, e eu percebi que havia encontrado alguém tão perdida quanto eu. Marina estava chorando descontroladamente agora. Por isso, Marina Santos. Rodrigo olhou diretamente para a câmera. Estou aqui, na frente do Brasil inteiro, fazendo algo que nunca fiz na vida, admitindo que estava errado. Completamente errado. Rodrigo fez uma pausa, respirou fundo e continuou. E para provar que desta vez estou falando sério, hoje de manhã eu tomei algumas decisões. Primeiro, vendi oficialmente a cobertura. O dinheiro da venda, todos os 14 milhões, será doado para o Instituto de Apoio à Mulher Empreendedora de São Paulo. Marina e Beatriz se olharam, chocadas. Segundo, vendi também 60% das minhas ações da Almeida Tech. O dinheiro, 50 milhões de reais, será usado para criar um fundo de microcrédito para mulheres de baixa renda que querem abrir o próprio negócio. Ele está maluco, Beatriz murmurou. Terceiro, me mudei oficialmente para um apartamento simples, igual ao que você mora, Marina. Porque percebi que os melhores momentos da minha vida foram os 3 domingos que passamos vendo filme e comendo pizza no seu sofá. Marina estava soluçando. E quarto, Rodrigo sorriu para a câmera. Se você me perdoar, se me der uma segunda chance, prometo que vamos construir uma vida juntos baseada em verdade, não em mentiras. Uma vida simples, mas real. Rodrigo tirou algo do bolso. Era um anel. Não um anel milionário, mas um anel simples, bonito. Marina Santos, você quer casar comigo? De verdade desta vez? O repórter apontou o microfone para Rodrigo. Senhor Almeida,
O senhor tem certeza dessas decisões? Está abrindo mão de uma fortuna por uma mulher que nem sabemos se vai perdoá-lo. Tenho certeza absoluta, Rodrigo respondeu, porque descobri que o amor verdadeiro vale mais que todo o dinheiro do mundo. E porque Marina me ensinou que a felicidade não está no que você tem, mas em quem você ama. E se ela não aceitar? Se ela não aceitar, vou respeitar a decisão dela. Mas pelo menos ela vai saber que desta vez eu falei a verdade. E que mudei de vida não para impressioná-la, mas porque ela me fez perceber que eu queria ser uma pessoa melhor. A transmissão voltou para o estúdio. Mas Marina continuou olhando para a tela em branco, processando tudo o que havia acontecido. Mari, Beatriz disse suavemente, ele acabou de abrir mão de quase 100 milhões de reais por você, na TV Nacional. Eu sei. E agora? Marina se levantou, foi até o espelho e olhou para si mesma. Estava destruída, de pijama, cabelo bagunçado, olhos inchados de chorar. Mas pela primeira vez em uma semana, sentiu algo parecido com esperança. Agora eu preciso tomar banho, me arrumar e ir até lá embaixo. Você vai perdoar ele? Marina sorriu através das lágrimas. Vou descobrir se um amor que começou com mentira pode se transformar em algo verdadeiro. 20 minutos depois, Marina estava descendo as escadas do prédio de Beatriz. Lá fora, Rodrigo continuava cercado por jornalistas, mas quando viu ela aparecer na porta, tudo parou. Os repórteres se afastaram, criando um corredor entre eles. Rodrigo caminhou lentamente até Marina, com o anel na mão e os olhos cheios de esperança e medo. Oi, ele disse baixinho. Oi, você assistiu? Assisti. E? Marina olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Não havia mais aquela confiança arrogante de homem acostumado a ter tudo. Havia vulnerabilidade, medo genuíno de perder algo importante. Você realmente doou quase 100 milhões? Doei, e não me arrependo. Por quê? Porque descobri que nada disso importa se eu não tiver você para dividir. Marina sentiu o coração disparar. E como eu sei que desta vez é verdade? Porque desta vez eu não tenho mais nada a perder além de você. E por quê? Ele sorriu. Desta vez eu não estou pedindo para você confiar em mim. Estou pedindo para construirmos essa confiança juntos, um dia de cada vez. Marina olhou ao redor. Dezenas de câmeras focadas neles. O Brasil inteiro assistindo, esperando sua resposta. 1 ano atrás, isso a apavoraria. Mas agora percebeu que não importava quem estava assistindo. Importava apenas o que ela sentia. Rodrigo Almeida. Ela disse alto o suficiente para as câmeras captarem. Você é o homem mais louco que eu já conheci. É um sim? Marina sorriu, pela primeira vez em uma semana. É um sim, mas com uma condição. Qualquer uma. Nada de apartamento simples para impressionar. Quero que você seja rico. Quero que tenha sucesso. Só quero que lembre sempre de onde veio e para onde está indo. Rodrigo colocou o anel no dedo dela e a beijou, enquanto jornalistas gritavam perguntas e fotógrafos disparavam flashes. Eu te amo. Ele sussurrou no ouvido dela. Eu também te amo. Mas se você mentir para mim de novo, eu conto tudo para essas câmeras. Ela brincou. Não vou mentir nunca mais. Promessa. E selaram o acordo com um beijo que foi transmitido ao vivo para todo o país, provando que às vezes, os finais mais improváveis são os que mais vale a pena lutar por eles. 6 meses depois, Marina e Rodrigo se casaram numa cerimônia simples, mas que virou o exemplo nacional de como o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social. O Instituto de Apoio à Mulher Empreendedora, fundado com o dinheiro dele, já havia ajudado mais de 500 mulheres a abrir seus próprios negócios. E toda vez que alguém perguntava como eles se conheceram, Marina sorria e dizia: foi numa noite em que eu precisava de um namorado para o dia seguinte, e encontrei um marido para a vida toda. Porque às vezes, quando você menos espera, um grito desesperado no meio da noite pode mudar 2 vidas para sempre.